Olá, você acredita em evolução? Você acredita em Deus? Você não acredita em nada disso? Bem, se você acredita em Deus, você provavelmente é um adepto da doutrina metafísica chamada de criacionismo, que explica que o ser divino, a qual chamamos de Deus, criou o universo, criou os planetas e todas as formas de vida que neles existem, ou nele existem. Se você acredita que os seres vivos sofreram modificações ao longo do tempo e que essas foram passadas a seus descendentes e aquelas consideradas vantajosas para o ambiente ou para uma época foram preservadas, você se enquadra na teoria evolucionista. É possível acreditar na evolução e acreditar no criacionismo? Bom, sim, é possível. Não é ciência pura, isso é pseudociência e nós chamamos os adeptos dessa crença de que seguem uma ideia chamada de design inteligente. Você crê que a evolução houve, mas acredita que os passos foram guiados por um ser divino. Se você não crê em Deus, você provavelmente é ateu, ou mesmo acha que ele não acha, você é um agnóstico. Mas o fato é que você pode ser evolucionista e mesmo assim crer em Deus, sem crer que ele interferiu na questão da evolução. Porque, de fato, não é para se imaginar que será que houve evolução? A evolução existe, a evolução é um fato. Deus existe para aqueles que creem. A gente está falando de provas científicas, evolução e fé em Deus, que não precisa de provas. Nós, cientistas, buscamos evidências biológicas e essas evidências biológicas tentam nos mostrar como descobrir, como desvendar, como entender, como explicar quais são os mecanismos que estão envolvidos nos processos que causam as mudanças nos seres ao longo do tempo. Lógico que muitas ideias e teorias surgiram, algumas foram excluídas, outras foram substituídas e algumas até aprimoradas. Eu sou Wellington Sibaldi, professor de biologia, e hoje vamos falar um pouco das teorias evolucionistas. As teorias evolucionistas, antes de falarmos sobre ela, voltemos ao criacionismo, que foi a grande primeira ideia sobre como os seres surgiram no nosso planeta. Quem é criacionista, muitas vezes imagina que os seres foram criados a um só momento, que foram criados de forma perfeita e que eles são imutáveis. Essa ideia se chama fixismo. Então, os fixistas são criacionistas que creem que os seres não sofreram modificações ao longo do tempo. Nós fomos criados dessa mesma forma, uma tartaruga, um jabuti, um peixe, ou mesmo aqui, você vê aqui, eu tenho um saguinho aqui, dá para você ver aqui um saguinho. Todos eles foram criados pela aqui. Dessa mesma forma, ele não sofreu modificações. Mas você imagina quando começaram a descobrir os fósseis. No final do século XVIII, muitos fósseis começaram a ser descobertos. E isso começou a gerar um contraponto para os criacionistas, porque começaram a imaginar, será que esses fósseis são vestígios de seres que deixaram de existir? Você imagina você achar um fóssil de um osso, né? De um grande lagarto, quando hoje os lagartos que nós temos são pequenos. A gente tem um lagarto um pouco maior, né? Aqui na nossa região chama de tejo, um pouco como filhote de jacaré, ou mesmo o dragão de Komodo, que já é um pouco maior, né? Você imagina achar um fóssil de uma... Um exemplo que eu posso dar bem simples a vocês, de uma preguiça, de quase o tamanho de um fusca, quando as de hoje são bem pequenas. Essa ideia para criticar essa ideia de que os fósseis foram seres que não prestavam e foram extintos, existia um naturalista no passado, é a mesma coisa de hoje, é um biólogo, né? Um naturalista francês chamado Georges Cuvier, um francês
que acreditava que, assim como outros, ele foi um grande adepto, que grandes catástrofes sucederam em nosso planeta. E em algumas regiões, espécies da fauna e da flora foram extintas e logo depois substituídas, criadas por novas. Essa ideia agradava os criacionistas e até alguns cientistas que eram bem religiosos. No entanto, um escocês chamado James Hilton, ele é um britânico, né? Ele discordava que as catástrofes, teoria essa chamada de catastrofismo, né, que o George Cuvier defendia, as catástrofes que modificaram o nosso planeta não causaram modificações de maneira repentina. Não causaram espécies que surgiram repentinamente, tanto na fauna como na flora. Ele, inclusive, criou uma ideia chamada uniformitarismo. O James Hilton, ele é considerado, por exemplo, o pai da geologia, porque ele estudou as rochas. Essa ideia do uniformitarismo foi desenvolvida por Charles Lyell e até corroborada por Charles Darwin em seu livro A Origem das Espécies, né, nas ideias sobre seleção natural e evolução, que vamos falar em sequência. Então, o James Hilton, ele dizia que as mudanças que ocorreram não foram repentinas, elas foram lentas, foram graduais e foram constantes. Isso ocorreu no passado e ainda nos dias atuais. O que a gente pode pensar que todos concordariam com essa ideia, mas novamente cientistas discordam. Vem então um grande conhecido nosso que iremos tratar nessa aula, o Lamarck, um francês, novamente. O Lamarck não gostava desse termo de extinção. Ele inclusive era naturalista, biólogo, e ele era também um grande religioso. Ele dizia que os seres não foram extintos. Aqueles fósseis não eram de espécies que deixaram de existir, mas sim das espécies atuais que antes geraram essas por transformação. Essa ideia ficou sendo chamada de transformismo. As espécies se transformaram, mas não deixaram de existir. Ele acreditava, inclusive, que se você tem uma característica, essa característica muda em você e será passada para outra espécie. Aí a gente já encaminha agora para o assunto das teorias evolucionistas. Vamos falar sobre Jean-Baptiste Lamarck, mais conhecido como Lamarck, um francês que é considerado o primeiro a utilizar o termo biologia. Ele estudou bastante os invertebrados, usou o termo, né, acredito que pela primeira vez, invertebrados. Ele separou algumas categorias dos artrópodes, né, do filo artrópoda, em insetos, em crustáceos, em aracnídeos. Isso aí foi um grande feito. Ele foi o primeiro a falar em mutações, em mudanças que os seres sofrem, o que foi, inclusive, bem contestado pelos criacionistas da sua época. Essas ideias de Lamarck, inclusive, na França não foram bem aceitas, elas foram aceitas lá na Inglaterra. Lamarck, com suas ideias de que as espécies mudam para se adaptar ao ambiente, contrário ao criacionismo, ficou conhecido então essas suas ideias por lamarquismo. Para sustentar essas ideias de mudanças ambientais que provocam mudanças de seres vivos e são passadas para os seus descendentes, ele se baseava em duas teorias, duas leis. A gente tinha a lei do uso e desuso, a qual diz que se um organismo usar uma parte do seu corpo bastante, ela desenvolve. Se você não usar, ela atrofia. Isso aí não tem nada de evolução, por enquanto. Claro que isso está um pouco certo, porque, por exemplo, para os músculos, você começa a malhar, você começa a fazer exercícios e você os desenvolve. Você começa, por exemplo, como em algumas regiões da África, as mulheres usam aquelas argolas no pescoço, né, porque é considerada, né, um ritual lá nas festas e até são mais atrativas, né, para os homens. E aí o pescoço dela alonga. Na China, algumas mulheres, para serem escolhidas, né, queriam que os pés ficassem pequenos, porque os maridos, muitos adoravam pés pequenos. Então elas começavam, as mães,
forçar as meninas desde pequena a usar sapatos encolhidos, né? Sapatos menores para o pé encolher. Lógico que ficava uma coisa bem estranha, o pé ficava cheio de deformações ósseas, né? Mas veja que isso tem a ver, o lei do uso e desuso. Se você você é destro, faz exercícios com o direito, 12 repetições, e quando você vai fazer com o esquerdo, que é o seu lado mais fraco, e você só consegue fazer 10 ou 8, lógico que você vai ficar, né, com uma parte mais forte e outra mais fraca, o seu chassi fica empenado. Com o cérebro, você estuda, você não vai ficar com cabeção, você vai ter mais conexões neurais. Visão, você lê, de tanto você estudar, de tanto você ver, você vai ficar sem nenhum problema óptico. Isso não é fato, né? Então, essa lei é parcial. O problema do Lamarck foi dizer que as mudanças que você adquire, você passa para o ser. Isso é a lei chamada de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Aquilo que você adquire em vida, você passa para o seu descendente. Ou seja, aquela mulher que tem o pescoço longo, que eu citei, esticando, colocando argolas. O cara, por exemplo, as tribos, né, do Brasil, indígenas, que colocam aqueles pires nos lábios. O cacique Raoni, por exemplo, que esticam os seus beiços, né, os seus lábios. O filho dele já iria nascer com beição. Isso não é fato. Inclusive, o Lamarck, ele estudou, para provar essas ideias, ele tá indo aqui um besourinho mais de boa. Ele estudou muito as serpentes, as cobras, e ele dizia que as serpentes, os ancestrais das cobras de hoje, tinham pernas, 4 pernas. Lógico, se você olhar no esqueleto lá, você vai ver uns cotoquinhos lá, a gente vai falar disso depois. E essas pernas, por não terem utilidade, elas andando entre as rochas, não é? Essas pernas foram encolhendo. Quando a perna atrofiava, que a cobra se reproduzia com outra, passava essa característica para o seu descendente, que já, quando nascia com a perna um pouquinho menor do que seu pai quando era bebê, ou sua mãe. E assim, de tanto não usar, a perna foi atrofiando, e as cobras não têm pernas hoje. O Lamarck também falava muito de coelhos. Ele falou pouco de girafa, que é o grande exemplo que a gente vê aí falando. O Lamarck dizia que o coelho, na ideia de tentar se livrar do seu predador, ficava à espreita, levantava as suas orelhas e no esforço repetitivo de tanto levantar as orelhas esticavam para cima e ficaram maiores. Os coelhos de hoje têm isso, segundo Lamarck, porque característica adquirida foi característica passada aos seus descendentes. O que é errado, inclusive, um biólogo alemão tentou até provar isso. Ele pegou ratos e colocava eles juntos para se reproduzirem, e antes ele cortava a cauda, na esperança de que nascesse um filhote sem cauda, para provar a ideia da transmissão dos caracteres adquiridos de Lamarck. Resultado, quase 30, 40 gerações depois, nada, né? Não nasceu nenhum rato sem cauda. Então, essa ideia de Lamarck, ela foi positiva, ele teve seu mérito, apesar de cometer essa falha. O mérito dele foi falar sobre evolução pela primeira vez. Essa ideia, inclusive, vai ser usada agora por um outro biólogo, um outro naturalista bem famoso, chamado Charles Darwin. Bom, o Charles Darwin, um inglês, criou a ideia da seleção natural, e por isso essas ideias de Darwin são chamadas de ideias darwinistas. Então vamos falar do darwinismo. O Darwin era Robert Charles Darwin. Ele era de uma família rica, muito rica por sinal. Ele foi pastor da igreja anglicana, e no período que ele fazia o seminário, ele conheceu um professor que fez ele se apaixonar pela ciência natural, pelas ciências naturais. Ele acabou saindo, né, porque na época do ensino médio ele não se interessou muito por nenhum assunto, até na faculdade. Nessa época, a Marinha Inglesa convida esse naturalista, o biólogo Charles Darwin, para fazer um passeio pelo mundo. Esse passeio iria durar 5 anos. Isso. O navio é o navio Beagle. Eles saíram da Inglaterra, passaram por aqui pelo Brasil, desceram pela Argentina, foram lá pela Cordilheira dos Andes, né? Subiram lá para próximo do Equador, mais ou menos a 1000 quilômetros do Equador. Nós temos o arquipélago
de Galápagos, um conjunto de 13 ilhas. E lá ele ficou muito surpreso ao ver os jabutis gigantes, a ver que para cada ilha havia pássaros com tamanhos, né, que os surpreendia, e bicos bem variados. Ele coletou alguns desses animais e o levou em sua viagem. Na volta, né, ele saiu de lá, inclusive ele foi fazendo a volta, passou lá pela Austrália, pela Oceania, chegou na Inglaterra. Nesse meio caminho houve um incêndio, uma boa parte do material dele foi perdida, mas ele conseguiu preservar uma grande quantidade que foi de suporte para que ele ficasse tão conhecido hoje. Ele é um dos gênios da nossa ciência. E aí, quando o Lamarck coletou esses pássaros, que ficaram sendo chamados de tentilhões de Darwin, ele observou que na ilha em que havia frutos com a polpa mais suculenta, mais mole, os pássaros tinham um bico mais longo. Na ilha que havia frutos com a casca mais dura, os pássaros que ali existiam eram a maioria de pássaros com bico curtos e mais grossos, mais resistentes para quebrar esse alimento. E ficou curioso, né? Dentro de toda a viagem ele foi analisando a questão da geologia, a questão da diversidade animal e inclusive lembrando lá das ideias do James Hilton. Lembram que ele falou que as ideias são lentas, graduais e constantes? Bom, isso foi a base para que ele lançasse a ideia da seleção natural em seu livro A Origem das Espécies, que inclusive teve a contribuição de Wallace, que escreveu uma carta para ele. Ele estava estudando também, né, em outro país, sobre a evolução, as mudanças das espécies, e mandou uma carta para o Darwin. E o Darwin, dizem, né, alguns, que ele nem chegou a responder, e antes de responder pegou aquelas ideias, opa, se encaixa aqui, e lançou o livro A Origem das Espécies. Além das ideias de Wallace estarem no livro, o que fez com que ele conseguisse lançar esse livro foram as ideias também de um economista chamado, o nome agora fugiu, um economista chamado Thomas Malthus. Então, o Thomas Malthus acreditava que a produção de alimentos não cresce igual à reprodução da população. Os alimentos crescem em uma PA, em uma progressão aritmética, e a população cresce em uma PG, uma progressão geométrica. Ou seja, em algum momento a curva levaria os seres humanos a morrerem de fome, a competirem por comida. Ele não contava com a Revolução Industrial, que mais à frente iria haver no século XX e século XXI. Mas o Darwin gostou dessas ideias, e ele percebeu que a base da sua ciência era o seguinte, das suas ideias sobre a seleção natural. As populações crescem em uma PG, mas elas se estabilizam por conta das competições, das mortes, da alta taxa de mortalidade. Você tem muitos seres se reproduzindo, mas a taxa de mortalidade é alta porque tem um grande número de predadores, tem um grande número de fatores ambientais, tem um grande número de doenças, né? Essas mortes controlavam a população. Mesmo dentro de uma população, a gente apresenta indivíduos com uma variabilidade, com características diferentes. E essas características diferentes, quando são vantajosas, elas são passadas para o seu descendente, e assim é que ocorre a evolução. A gente não pode imaginar que a evolução seja algo que busque uma complexidade, porque nem sempre o ser que é mais complexo é mais evoluído do que um outro ser que é mais simples. Essa é a base de Darwin, do darwinismo. Lógico que ele cometeu algumas falhas quando perguntavam para ele por que existem pessoas de olhos claros, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, gatos com pelagens diferentes. Ele não soube explicar isso. Então, essa foi a única falha que depois vai ser reposta. Então, vamos entender as ideias de Lamarck. Segundo Lamarck, o meio ambiente muda, isso gera uma necessidade de mudança no ser e surge a adaptação. Segundo Darwin, o indivíduo nasce com uma variabilidade, o meio ambiente seleciona essa variedade, essa variabilidade. Opa, isso aqui é vantajoso, você fica, isso aqui não é vantajoso, você sai. E aí então, essa seleção natural daquela variabilidade vai gerar uma adaptação. Percebem a diferença? Para Lamarck,
o meio provoca a mudança. Para Darwin, o meio seleciona a mudança. Vamos ver alguns exemplos sobre isso. Segundo o Lamarck, as cobras perderam a perna porque não usaram e passaram para os seus descendentes. Segundo Darwin, como as cobras andavam em lugares apertados, aquelas que nasciam com membros, né, a ideia seria essa, com membros um pouco menores, conseguiam se mexer mais rápido, caçar, fugir mais rápido. O descendente dela provavelmente apresentaria essa característica, ou para mais ou para menos, né, uma perna maior ou menor, e isso seria se acumulando ao longo do tempo. A ideia das girafas, né, para a gente entender, segundo o Lamarck, de tanto esticar o pescoço para alcançar a comida que estava se tornando escassa na parte de baixo, a girafa esticava, alongava, lei do uso e desuso, e transmitia, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Para Lamarck era o seguinte: como a variabilidade, lembram, em indivíduos de uma população, nascem girafas altas, girafas baixas. As girafas baixas não conseguem achar comida, vão morrer de fome, não conseguem transmitir essa característica. As girafas altas conseguem transmitir, e por isso que a gente tem girafas tão altas hoje. E essa é uma questão muito relacionada à ideia da seleção natural. Nós humanos tentamos usar isso, as ideias de Darwin, né, o darwinismo, dentro da nossa sociedade. Isso se chama darwinismo social, onde se pensou em uma forma de selecionar as características vantajosas. Agora veja bem o problema: características vantajosas sobre quais condições? Cultura, inteligência, época. Isso inclusive gerou problemas de racismo, problemas da eugenia. A eugenia, por exemplo, ela foi idealizada pelo primo de Darwin, o Francis Galton, que pegou as ideias da seleção natural e as trouxe para cá. Bom, se a gente tem que selecionar, se é bom, características vantajosas, vamos priorizar a reprodução entre aqueles que têm essas características e minimizar essas características que não são vantajosas. Agora veja o problema: ele considerava características desvantajosas aqueles que nasceram com a pele mais escura, de repente, aqueles que têm uma inteligência, um QI menor, aqueles que nasceram com alguma deficiência mental ou física. E isso foi uma série de problemas. Até famílias não queriam, antes de casar, algumas famílias faziam, né, uma batelada de questões, perguntando se havia alguém na família com problemas mentais, com problemas físicos, com medo que isso fosse passado, para inferiorizar a espécie humana, ou a raça. A gente sabe que não existe raça, né? Só existe a espécie humana. Branco, índio, negro, mulato, asiático, cafuso, mameluco, são todas misturas, são grupos étnicos que o fato de ter um olhinho mais puxado, ou um cabelo diferente, ou a cor da pele diferente, isso não permite a gente criar o conceito de raças que existe para outros animais. A exemplo desse bichinho aqui, o sabim. As diferenças genéticas são muito baixas. Eu não lembro se foi o Mahatma Gandhi, se foi o Martin Luther King, ou foi o Malcolm X. Vocês, qualquer coisa, me ajudam aí no comentário explicando quem foi. Ele dizia o seguinte: se tu te julgas capaz de querer escravizar uma pessoa que tem a pele mais escura que a tua, cuidado, porque por esse mesmo critério tu pode se tornar escravo do primeiro que tem a pele mais clara que a tua. Veja que forma de a gente perceber o quão somos pequenos em querer acreditar que diferenças de cor de pele fazem alguém ser mais ou menos que outra. O Hitler usou essas ideias da eugenia, que significou bem nascido, né? Ele usou tanto a eugenia positiva para selecionar as características, quanto a eugenia negativa para dizimar grupos, para esterilizar pessoas que nasciam com problemas, que ele julgava problemas. E aí, na época do nazismo, do fascismo, isso culminou lá no Holocausto, com aquele grande genocídio que todos nós conhecemos, né? O Hitler, aquele do bigodinho lá, o alemão, o Adolf Hitler, né? Cara bem louco, né? Mas inteligente, mas muito louco, muito mal. Vamos então falar das ideias relacionadas ao neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. O neodarwinismo alia as ideias de genética de Mendel, do Gregor Mendel, o monge austríaco, com as ideias de Darwin. Então você pega
o conhecimento da genética, as ideias de mutações que ocorrem no DNA, nos genes, a recombinação gênica que ocorre depois que ocorre a fecundação do gameta masculino espermatozoide com o gameta feminino óvulo. Esses cromossomos se misturam, né, ao crossing over entre pedaços de cromossomos que veio do pai e veio da mãe, além da recombinação gênica, e isso gera uma variabilidade. Se essa variabilidade for selecionada pelo ambiente, você vai ter uma adaptação. Então, no neodarwinismo, ideias de Darwin, de seleção natural, mais o conhecimento da genética, você vai ter a mutação, a recombinação gênica, a seleção natural, né? Isso aí vai gerar, então, uma adaptação. Essa foi a grande parte que faltava para Darwin entender. A ideia de que o DNA está envolvido na origem das mudanças que ocorrem nos seres. A gente também fez a seleção artificial quando a gente faz escolha de grãos, escolha de espécies que a gente julga favoráveis para estarem à nossa volta. É uma forma de seleção artificial, porque a gente está interferindo. Então você imagina a gente que inventou o cachorro. O cachorro descende dos lobos, que começaram a se aproximar de humanos, lobos que eram mais mansos, que viram que era vantajoso para achar comida. O homem viu que era vantajoso porque ele afastava os outros colegas. Aí imagina uma loba se reproduzindo, trazendo filhotes, alguns filhotes bravos, ele vai lá, né, se afasta de alguns filhotes, joga eles para lá, o que é mais manso, ou mais bonito, ou mais, com uma pelagem mais diferente, ele cria. Então imagine isso ao longo do tempo. Imagine os ursos pardos em florestas e os ursos brancos na neve. Inclusive eu tenho uma pergunta para vocês. Havia um comercial de um biscoito chamado Tostines. Esse comercial dizia: Tostines é fresquinho porque vende mais, ou Tostines vende mais porque é fresquinho? Eu achava isso uma viagem, né? A mesma coisa. Depois eu fui percebendo que não era. E depois é que eu entendi o que se tratava. Eu pergunto a vocês. Vocês pausem aí e tentem achar a resposta. O urso é branco porque vive na neve, ou o urso vive na neve porque é branco? Qual dessas ideias está certa para Lamarck e qual está certa para Darwin? E por quê? Vou dar 10 minutos a vocês. Estou brincando, resenhando. Então vocês imaginem, se eu disser o urso é branco porque vive na neve, eu estou dizendo que ele se adaptou. O meio impôs, o meio é branco, e ele teve que se adaptar. O urso é branco porque vive na neve, para viver na neve. Ideia de Lamarck, ideia de caracteres adquiridos, passados para o próximo. Para Darwin, eu vou dizer que o urso vive na neve porque é branco. Porque a neve, sendo branca, impôs uma condição, e aquele que nasce com a variabilidade favorável é selecionado naturalmente. Perceberam a diferença aí dos dois? Bom, gente, é isso. Aqui a gente aprendeu um pouco sobre fixismo, sobre criacionismo. Relembrou, a gente vai ter uma aula mais específica sobre criacionismo, sobre panspermia, evolução química. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um like, dá um joinha para alimentar, para estimular a gente a fazer mais vídeos e até a fazer vídeos melhores, ok? Um abraço, estudem, foco no estudo, que aí os bons resultados virão. Acredito em vocês. Valeu, um abraço, fui!